agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Mas nós estamos andando na direção certa, queridos, não porque nós achamos, pensamos ou porque nós escolhemos um caminho. Eu estou no início dessa série da mensagem colocando fundamentos, estamos gastando domingos, porque eu considero, igreja, preste atenção nessa manhã, agora vamos dar total atenção, não vamos conversar. Eu considero esse assunto, se você me pergunta, o assunto mais importante para ser ministrado no contexto de edificação. Uma vez que você se torna nova criatura, você está aprendendo isso na escola bíblica. Agora eu fico cheio do Espírito Santo, e agora a pessoa do Espírito Santo com as verdades contidas na nova aliança, principalmente nas cartas, são para a minha maturidade, para o meu crescimento, para eu ficar de pé, vencer nesse mundo e chegar. Você sabia que muitos não estão chegando? Porque não estão sabendo sobre isso. Então, não tem como eu colocar a parede sem um fundamento. Mas você é a nova criatura. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Levanta sua mão. Então, você está preparado para receber. Você está na plenitude do Espírito para Ele poder te ensinar e vincular essas verdades. Vamos fazer uma oração? Pai, no nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, e naqueles que nos assistem nessa manhã, e o coração possa ser aberto pela operação viva do Teu Espírito, iluminando mais uma necessidade nessa manhã, sendo cumprida no coração dos meus irmãos, mais um tijolo nessa construção, que eles possam ser edificados na necessidade deles, Pai. E eu louvo o Teu nome, porque o Teu Espírito faz isso nessa manhã. Portanto, eu declaro barreiras quebradas nessa manhã, eu declaro liberdade de ouvidos espirituais e de um coração aberto para compreender, ter entendimento da Tua verdade, no nome de Jesus. Aleluia. Então, Efésios capítulo 4, Efésios é um livro maravilhoso, hein? Preste bem atenção, nos 2 primeiros capítulos de Efésios, tem lá todo o fundamento, os pilares da nossa vida, da jornada cristã, os fundamentos da obra de Jesus, do resgate dele, do amor dele, antes da fundação do mundo, nos tornando o corpo de Cristo. Pela graça nós fomos salvos, ressuscitados com Cristo, assentados em lugares celestiais, com herança. Depois, nos outros 2 capítulos, pegando a partir do 3º e o 4º, o apóstolo Paulo, em cima desse fundamento, ele declara, olha só, a nova criatura, ela agora tem um estilo de vida. E daí, então, eu leio com você Efésios 4, verso 22, Paulo diz assim, no sentido quanto ao trato passado da velha criatura, vamos nos despojar do velho homem, porque o velho homem morreu. Poxa, ninguém dá graças a Deus, só a Eloana. Amém, Eloana, eu dou contigo também. O velho homem morreu, meu. Morreu, tá certo, morreu. E ele se corrompia segundo as concupiscências do engano, olha. As concupiscências de quem? Quem é que provocava isso? O engano. Tá certo? No velho homem. Nós não somos mais velhas criaturas. Nós somos novas. Mas escuta, isso aqui é precioso para você nessa manhã, é tão simples, mas é importante, olha. E, próximo verso, então eu e você precisamos nos renovar. Essa operação é de Deus com a nossa colaboração. Vou repetir, essa operação de renovação, da qual eu conversei com vocês aqui, é o poder da palavra na nossa vida, nos renovando, mas com a nossa colaboração. Eu me posiciono para ser renovado. Alguém está pegando? É que nem um lava-jato. Não tem como eu ver o meu carro sendo lavado e olhar para o lava-jato e meu carro do lado de cá e o lava-jato esperando o carro para chegar e o carro nunca vai e eu nunca posiciono ele no lava-jato. É um posicionamento livre da minha parte, meu e seu, de nos entregarmos, de nos submetermos à ação da palavra na nossa vida. Bota o carro lá, se posiciona, depois ele vem, te lavando. Não sou eu que opero a transformação. Deus opera através da minha colaboração. Escreve isso. Daí a importância de você estar sempre presente nas reuniões, de você buscar. Isso prova para mim que você tem fome e sede, você está se posicionando, está no lava-jato. Fala para o teu irmão, vai para o lava-jato. Não porque você está sujo, entende? Eu não vou nem perguntar, outro dia eu perguntei aqui, a Deise me deu bronca, tomou banho de manhã e tal. Isso é que é maravilhoso, você fica tranquilo e deixa Deus te lavar. Mas aí vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essa palavra entendimento tem a ver com o interior, tem a ver com mentalidade. Eu poderia dizer então que nós somos renovados no espírito da nossa mentalidade. Agora escuta,
Eu me tornei nova criatura, você também. Essa operação só Jesus pode fazer, e a operação do Espírito Santo quando nós cremos. Esse é o verdadeiro milagre. Tá certo? Mas agora, eu preciso ser transformado. E essa renovação nós colaboramos, nós nos colocamos nessa plataforma para Deus operar. Diga aleluia. E vos revista, Elinho, se reveste do novo homem, aleluia, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. A Bíblia então declara que eu e você devemos nos revestir do novo homem, da nova mentalidade, diga aleluia. Então eu venho conversando isso com vocês, eu vou passar direto porque eu falei sobre mudança. E uma verdadeira mudança de direção tem a ver com ser nova criatura e agora esse processo de eu empurrar minha vida para o lava-jato, para ser transformado pelo poder da operação do Espírito Santo. Então, vamos passar direto. Eu tinha falado sobre essas duas coisas aí. O nível do nosso pensamento é o nível da decisão que a gente leva. Eu quero tomar decisões que me tragam vitória, mas isso não está em si no que eu acho, no que eu penso. Isso está na verdade que me influencia. A verdade te influencia a ponto de você olhar uma situação e você ver, não é assim, é dessa maneira. Isso é um privilégio da nova criatura, ninguém está animado nessa manhã não? Só a nova criatura tem esse padrão. Qual é o padrão, pastor? De ser influenciado pela verdade a ponto de nós enxergarmos, termos essa sabedoria que faz com que as nossas decisões, elas influenciem a nossa vida para nos abençoar. Eu falei aqui no encontro primeiro, você não corre atrás da bênção, rapaz. Bênção é consequência. E ainda o povo de Deus está sendo enganado por isso, que tem que correr atrás da bênção. Mas se a sua mentalidade não muda, ele continua sendo o mesmo. De que adianta alguém me livrar de um cativeiro se eu não tenho a chave para depois abrir essa porta, se por um acaso o inferno tentar me prender de novo? Fala aí. Mas uma vez que agora você tem a chave, toda vez que ele vem e te ataca para prender, você só levanta a chave. Olha aí, bobão. Sabe o que Jesus disse? Depois de falar para Pedro lá, olha assim, ó, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, cara. Eu vou te falar sobre essa tua declaração, sobre a revelação que o Pai colocou no teu coração a respeito de mim. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, a obra dele na cruz do Calvário. Eu vou te falar, você será edificado e as portas do inferno não prevalecerão. O que está acontecendo é que a igreja ela não está descobrindo quem ela não está permitindo a ação do Espírito Santo revelar. É só isso. Não tem problema nenhum, pelo contrário, o problema já foi embora, a natureza pecadora que nos atrelava às trevas. Agora não, somos novas criaturas. Mas eu tenho a mentalidade, eu tenho me revestido da mentalidade da nova criatura, esse é o segredo da vitória. Diga aleluia. Você está pegando isso nessa manhã? Então, outra coisa que eu tinha falado, todo pensamento gera uma decisão, vai direcionar para onde a gente vai. Se hoje, escuta, eu estava conversando com a Deise essa semana, e eu louvo a Deus que eu tomei essa decisão novo. Eu continuo novo. Eu e ela. É muito bom. Mas nós tomamos essa decisão de ser influenciado de maneira contínua pela palavra de Deus. Tomamos a decisão em tudo que nós enfrentamos, de nós buscarmos na palavra a direção dele para a nossa vida. Eu cheguei até o dia de hoje, estou muito bem. E eu vou chegar até o final daquilo que Deus tem preparado. Bom, isso não é a questão da minha cabeça, ou porque eu sou inteligente, ou porque isso, aquilo, outro. Não funciona assim, gente. Deus, ele trabalha com ele mesmo em nós. Que alguém diga aleluia. Está escrito lá em Atos, anote aí, Atos capítulo 17, verso 28. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Quer um verso mais poderoso do que esse que governa completamente a nossa existência? Mas quando a nova criatura, a igreja, a justiça de Deus compreender que essa é a maneira de se viver, pastor, mas eu criei, mas é pouco. Essa foi a obra dele, você se tornou, mas agora eu coopero para viver como nova e não permitir que a velha domine mais.
A velha, em termos de relacionamento, é o seguinte: mandou, não leva desaforo para casa. A nova não faz isso. A nova escolhe a verdade. Ela escolhe, então, a bênção. E aí você vai ser acompanhado de bênção sobremaneira. Onde você põe a mão dá certo, olha aí. Por quê? Porque a minha ação de colocar a mão, ela já está influenciada por Deus. Eu nunca vi Deus me colocar numa parada e eu perder. Nunca. Ele só me bota numa boa. E isso é uma construção contínua. Por isso eu disse para vocês, tenha paciência, mas ande nesse caminho. Pastor, esse é um caminho de mar de rosa? Claro que não. Tem oposições? Tem, mas você vence. Você segue adiante. Está pegando? Pastor, o senhor já repetiu isso. Vou repetir 300 vezes. Eu sei o que eu estou fazendo, sou professor, atenção. Quer aprender? Quer vencer? Estou dizendo mais uma vez, esse é o assunto que a igreja tem que pegar. Você pegar isso, pegou tudo. Por quê? Porque se a minha mentalidade ela é de acordo com a verdade, as minhas ações é só consequência. Eu sou, como eu estou falando, aquilo que eu penso ser. Pastor, eu tenho pensado uma porção de coisa a meu respeito, eu tenho estado desanimado. Ah, você está pensando errado a seu respeito. Porque se está desanimado, é porque o pensamento te levou para o desânimo. Então esse pensamento não é de Deus. Que alguém diga aleluia. Nós somos mais do que vencedores. Sou eu. Deus disse, eu vou com meu papai. Filho de peixe, peixinho é. Ele não pediu que eu tivesse uma ideia maravilhosa para pensar e conversasse com ele. Senhor, eu acho que essa minha ideia é melhor. Mas é isso que o homem faz inconscientemente. Tentando trabalhar a sua vida com base no que acha, com base no que pensa. Não dá certo. Sinto muito ter que dizer isso, porque nós estamos nele. Ele está em mim. Lembra, eu falei, na nova aliança Deus fez algo que voltou àquela proximidade que nós tínhamos na originalidade, no padrão do ser humano como ele criou? Vá comigo a Hebreus 10, verso 16. Diz lá que então, farei nova aliança com a casa de Israel, no seu coração eu vou colocar as minhas palavras, e eu vou imprimir, eu vou registrar a minha verdade na mente deles. Alguém lembra, né? E daí, o que é que nós estávamos conversando sobre isso? Exatamente que Deus ele tem isso, Ele quer isso. Que nós fiquemos misturados na nossa maneira de pensar com Ele. Vá comigo aqui a 1 Coríntios. Aleluia! Pastor, eu quero essa mentalidade. Ela é sua. Só a nova criatura pode ter. Por isso Paulo declarou que nós temos a mente de Cristo. Olha que legal. Esse é um verso bacana. Bom, Paulo, ele pediu isso dos irmãos, porque ele sabia disso. Paulo tinha entendimento sobre isso. Veja só. Então, 1 Coríntios 1, verso 10. Eu rogo aos irmãos, olha só. Eu rogo aos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que vocês falem todos a mesma coisa. Olhem para mim. Não está escrito olhem para mim, não. É aqui, vocês olhem para mim. Falar a mesma coisa. Hã? A boca fala do que está cheio, seu interior, sua mentalidade. Uma palavra ou um pensamento não surgirá na sua boca. Pastor, quando eu vi, eu falei uma opção de coisas. Não, você não falou do nada, está dentro de você. A boca é só o veículo para colocar para fora o que está dentro de nós. Deu para entender? A boca é a tampa, aquele pedaço, daquele buraco da pasta de dente, só tem que sair por ali. Não tem como. Aperta você, o que sair é o que está dentro. O que sai dos lábios está dentro do coração. Então é uma questão de mentalidade. Agora Paulo fala assim, que vocês falem todos a mesma coisa e que não haja entre vocês divisões de mentalidade. Antes sejais inteiramente unidos, escuta, na minha tradução está, na mesma disposição mental, na mesma disposição de crença, no mesmo parecer. A unidade da igreja não está em eu fazer uma aliança com os meus irmãos assim e tal, porque agora nós vamos nos tornar iguais, vamos nos vestir iguaizinhos, a maneira de fazer. Não adianta, a unidade da igreja está na crença. A unidade da igreja está na crença.
Ora, não seria lógico Deus ter só uma maneira de pensar? É óbvio, ele não é confuso, ele não tem 4 maneiras de pensar a respeito de cura. Ele é a cura, não tem outro pensamento. Ele é a vida, que alguém diga aleluia. É muito bem definido isso. Então Paulo fala para os irmãos, olha, vamos ter a mesma maneira de pensar. É a mesma crença. Que alguém diga aleluia. A crença é amplificada de maneira contínua e tem os seus ângulos, mas é a mesma. Olha a importância disso, gente. Então ele registra para fazer parte do nosso interior, porque através dessa verdade nós viveremos e seremos abençoados. Eu já falei isso, mas é bom repetir, o espírito do homem é um ser pensante. Assim como Deus é, nós pensamos ser aquilo que nós pensamos e pronto, acabou. Eu já conversei com isso. Lembra que eu falei de Gênesis capítulo 6 no último encontro? Quando Deus olhou que o homem tinha se afastado dele, olhou assim, meu Deus, o meu espírito não agirá mais no ser humano, porque este agora é o quê? É um ser humano afastado da sua mentalidade. Eu tinha colocado aí um ser... O que eu vejo, Jairo? Passa aí para mim. Eu tinha colocado aí sobre um ser... carnal é um ser que tem uma mentalidade afastada da verdade. Não tem pensamentos de Deus, não há pessoa dele. Se a pessoa dele, que é um pensamento, não está no ser humano, o que é que eu penso? O que vem do lado de fora, a influência que vem do lado de fora. Então, esse tipo de mentalidade não me levará a produzir a minha vida, porque as minhas ações serão contrárias à verdade. Esse mundo, gente, é a prova de que o que o homem faz quebra a vida dele, destrói, traz prejuízo, mas ele é cego, ele não consegue entender, porque ele atribui a sua vida ao karma que ele tem que carregar, é assim mesmo, faz parte da vida, acontece com todo mundo. Escuta o que acontece, ele faz uma porção de coisa, mas ele se justifica de que, na verdade, ele é assim por causa de fulano de tal, por causa da situação que aconteceu no passado. Ele está sempre se eximindo da responsabilidade, não tem entendimento de que somos nós quem construímos a nossa vida. Apesar de existirem influências do lado de fora para nos empurrar a fazer algo, sou eu que decido se vou ou não. Sou eu que decido, somos nós que decidimos. Gente, essa claridade, essa verdade, ela está aberta para o povo de Deus. Você entende isso? Eu sou a consequência do que eu escolhi no passado. Graças a Deus escolhi bem, né? Tenho uma família abençoada, estamos aí. Eu escolhi ficar firme, Deus falar no meu coração. Tive oportunidades de coisas dentro da minha profissão de ir e ir embora e decolar nesse contexto, né, do que o ser humano tem, de ser bem-sucedido e crescer e tal, mas sempre no meu coração o Espírito Santo falando, espera aí, cara, sou eu que governo e dirijo você. Vem para cá, faz assim, faz assado. Até mesmo o contexto de estar na cidade do Rio de Janeiro, gente. Eu nasci em outra cidade, eu conheço o Brasil razoavelmente. Existem muitas cidades boas para se viver. Ninguém concorda comigo, não? Você não conhece? Cidade maravilhosa. A cidade é maravilhosa, está tudo certo, mas existem. E muitas pessoas vivem fora. Mas eu não vou fazer o que eu acho, o que eu penso. E Deus sempre me segurando. Por escolha, não era a cidade que eu gostaria de morar, mas vivo numa boa, porque eu estou debaixo de uma direção. Tenho vivido os meus anos assim, fizemos uma escolha, eu e ela. Então, ao longo dos anos, você vai vendo um crescimento, você vai vendo um progresso, você vai vendo que Deus vai te levando. As coisas vão acontecendo, vão sendo construídas. Você não desce ladeira, você sobe, vai embora. Decola, diga aleluia. Fala para o teu irmão, você decola, rapaz. Pastor, igual balãozinho japonês? Não, rapaz. Balão japonês. Você não é balão japonês. Vê se o irmão tem cara de balão japonês. Tem, pastor, tem cara. Aí eu falei lá no Gênesis capítulo 6, no verso 5, sobre a inclinação, no final do verso diz lá que a inclinação dos pensamentos do interior, do espírito do homem, a sua mentalidade era sempre para o mal, e somente para o mal. Deus já havia se afastado do homem. E nós voltamos ao padrão da origem, gente. Você vence por causa da influência de Deus. Eu vou repetir, você vence por causa da influência de Deus. Você vence por causa da influência
de Deus. Mais nada a declarar? Vamos então daqui, que eu tinha terminado, 1 Coríntios 6,17, diz lá que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Numa outra versão diz, aqueles que se entregam ao Senhor, vocês se unem como uma só pessoa. Eu fiz uma declaração sobre essa unidade. Era isso que Deus estava vendo. Era isso que Deus trouxe de volta, o padrão da origem, quando Ele disse assim, essa unidade ela é poderosa para que nós possamos ser um só ser pensante. Jesus falou que eles sejam um, assim como nós somos, Pai, na oração de João 17. Jesus não pensava diferente de Deus. Jesus não agia diferente de Deus. Inúmeros versos no Evangelho de João provam que Jesus falava o que Deus queria. Escuta, olha só que legal isso aqui. Obrigado, Senhor. Hebreus capítulo 1. Deus não criou o ser humano para ser destituído de entendimento, revelado de verdades. Ele te criou com isso. E escuta, no grau do teu entendimento, quando você sair dessa terra, você leva igualzinho. Vai se surpreender, porque vais para uma classe lá em cima. Eu não posso, quem sabe, que perigo, eu chego lá em cima, pastor Elinho. Olha aí, escola Atos, 14 anos, vamos aí, gente, qual é a minha classe? É aquela ali, jardim de infância. Muito obrigado, jardim de infância, atenção, estamos aí, atenção, troca a fralda, chupeta. Mas olha, Hebreus 1 diz assim, verso 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, escuta, nesses últimos dias, graças a Deus, nos falou pelo? Engraçado, nos falou pelo quem? O que significa que o que Jesus dizia era o que Deus tem a dizer. Está muito claro. E veja o que ele se torna. Então, ele não falou pelos filhos, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Agora, verso número 3. E ele, Jesus, que é o resplendor da glória, ele é a expressão exata de Deus, do seu ser. O que é a expressão exata? A sua maneira de falar, o seu comportamento, suas ações, era a expressão exata de quem Deus é. Quando Filipe chega assim, Senhor, Jesus, olha só, faz o seguinte, eu quero conhecer o Pai, você é figurinha, você... Filipe é muito maluco falar isso para Jesus, né? Está lá em João 14. Olha, Jesus, mostra-nos o Pai e está tudo certo. Aí Jesus, na maior paciência, Filipe, presta atenção, quem me vê ao Pai. Você não pegou isso, cara. Mas se você está me vendo, você está vendo o Pai, como expressão de ser. Deu para pegar? Pastor, mas eu não sou assim, igual a Jesus. Meu Deus, eu estou aqui numa fase de crescimento. Exatamente, gente, nós estamos em um crescimento, de uma maturidade, para que essa mentalidade governe as áreas da nossa vida. Diga aleluia. De uma coisa eu sei, se você se entrega a esse processo, a cada ano você é uma pessoa melhor. Você vai vivendo uma qualidade de vida melhor, impressionante. O mundo vai vivendo uma qualidade de vida pior e você vai... Porque nós vamos aprendendo a fluir com Deus. Então escuta, Deus imprime a sua mentalidade no homem para que ele haja com base nessa mentalidade e vença. Isso é natural. Primeiro uma mentalidade, aí é uma ação correspondente natural. Pastor, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo tão transformado que eu não estou mais sendo assim. Eu sei. Você não está se esforçando para ser assim. Eu não estou tentando mudar a mim mesmo. Não, é o poder vivo da palavra, de uma mentalidade nova. E tem se instalado em você, diga aleluia. Pegou? Então olha só, vamos daqui. Se o que vale, eu gosto dessa frase porque eu me lembro dela de maneira contínua. Se o que vale é o que Deus tem a dizer, está certo ou não? Se o que vale é o que Deus tem a dizer, é o seu pensamento a respeito, por que é que eu considero mais o que eu vejo e sinto a respeito das situações? Porque há uma força, eu vou dar uma resposta, porque há uma força da nossa carne
querendo controlar e dominar, e querer trazer o raciocínio, a lógica, a razão. Então eu enfrento uma situação, a carne já tem logo uma opinião, que eu tenho que dar um cascudo nela. O mundo não tem esse. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura? É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Adquira já essa série de mensagens em CD ou DVD. Entre em contato pelo 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.